Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 7 de agosto. Noite de Copa, é chegado o dia, é chegado o momento dessa grande decisão para ver quem vai avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni versus Arthur Jorge, Bahia versus Botafogo, Grupo City versus Eagle Holdings. Duas equipes que viraram SAF, duas equipes que estão se reestruturando, se reconstruindo e que ao longo das próximas temporadas, sem a menor sombra de dúvida, estarão inseridas no grupo de protagonistas do futebol brasileiro. Essa é a expectativa. O Botafogo já se encontra nesse lugar, o Bahia, com o aporte do Grupo City, claro, tem tudo para chegar lá. Duas equipes que vão ainda ter duelos muito interessantes, mas claro, a nossa preocupação tem que ser o agora. E no agora temos um jogo daqueles. A partir das 19 horas na Fonte Nova, o Botafogo vai a campo em busca da sua classificação. Arthur Jorge já deu o papo. Quero seguir nas três frentes, quero estar bem nas três frentes. E para isso é preciso vencer, mesmo longe dos nossos domínios. E vencer fora de casa é algo que o Botafogo vem fazendo muito bem, né, Fogão? Você sabe disso. O Botafogo, como visitante no Campeonato Brasileiro, tem 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O Bahia, por sua vez, é um bom mandante, mas depois de 7 vitórias seguidas, quando perde ali para o Cuiabá por 2-1 e na sequência para o Corinthians, deu uma desencontrada. Nos últimos 3 jogos como mandante, o Bahia não venceu. E que não aconteça isso na noite de hoje, não é verdade? Porque se assim for, no mínimo teremos penalidades. Mas eu não estou achando que esse confronto vai ser decidido nos pênaltis. O que você está sentindo em relação a isso, Fogão? Tu acha que a classificação vem nos 90 minutos ou só na disputa por pênaltis? Estou confiante que o Botafogo vai conseguir levar essa partida nos 90 minutos. E o placar que me veio à mente foi um 3-1. Não um 3-1 fácil, que você abre o placar e amplia. Não, nada disso. Estou imaginando assim, o Botafogo faz 1-0, o Bahia empata, o Botafogo faz 2-1, o Bahia tem que se lançar o ataque de qualquer maneira para buscar o empate. Numa transição, a gente faz o 3-1 e pronto, define o confronto. Tomara que aconteça dessa maneira, né? Tomara de verdade. O Rogério Ceni sabe que o momento da equipe do Bahia não é bom. Pelo contrário, o Bahia está a 6 jogos sem vencer e parte da torcida do Bahia, não uma grande parte ainda, mas já começa a ter aquela coisa de não temos um treinador que pode nos ajudar desse salto, né, de qualidade que eles desejam. A gente já começa a observar isso nas redes sociais. É claro que rede social é só uma bolha, a verdade é essa. Você não tem ali a totalidade da torcida, mas você tem a pluralidade de opiniões. Torcedores mais confiantes, torcedores desconfiados, torcedores que não estão acreditando na classificação, outros que vão acreditar. Você tem de tudo nas redes sociais. Dá pra gente ter um termômetro ali. Mesmo que seja dentro de uma bolha, dá pra ter um mínimo termômetro. E a torcida do Bahia realmente está meio desconfiada, porque 6 jogos sem vencer deixaria qualquer torcedor com aquela pulga atrás da orelha. Essa é a grande realidade, não dá pra gente encarar de outra forma. O próprio Everton Ribeiro também apontou numa direção que os atletas do Bahia, eles têm que voltar a acreditar nas suas próprias capacidades. Porque o Bahia ele veio fazendo uma temporada muito boa. Sei lá, 5 jogos atrás, vamos botar assim, o Bahia estava pensando em assumir liderança do Campeonato Brasileiro. É ou não é verdade? Antes do jogo contra o Cuiabá, o pensamento do Bahia era esse. A gente está 100% em casa, vamos ganhar o Cuiabá, vamos ganhar o Corinthians, vamos pegar essa ponta da tabela. Mas não aconteceu. E quando as coisas se desenrolam dessa maneira, é natural que você comece a ter uma incerteza, uma insegurança, porque os resultados não estão vindo, são 6 partidas seguidas sem conseguir sair com o tal triunfo, e que vá para a 7ª partida, diga-se, né? Para deixar bem claro aqui, mensagem certa para o universo. Então a gente sabe muito bem que quando você está vivendo um momento de instabilidade, um momento de incerteza, você começa a poder se questionar. Pô, mas a gente vinha tão bem, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo agora fazer o nosso jogo fluir e tudo mais? Um dos motivos para isso acontecer é justamente o fato do Rogério Ceni ele ter basicamente falando ali, no seu elenco, um 11 muito interessante, mas quando você olha para o banco de reservas não tem a devida profundidade. Você não tem ali um grupo de 20 atletas que você pode contar, que você pode rodar o elenco e o nível vai se manter. Não é isso que acontece do lado de lá. O que você tem é um grupo de 13, 14 jogadores que vão se revezar e o Bahia vai tentar manter aquela pegada. Mas ao longo da temporada, o desgaste vai se acumulando.
E o Botafogo, inclusive, tem que utilizar disso para poder explorar as fragilidades da equipe adversária. O Arthur Jorge tem que ter no seu plano de jogo tudo muito bem pensado. O Bahia, mais recentemente, ele não tem conseguido manter a intensidade durante todo o confronto. Você vê, por exemplo, que no estádio Newton Santos, depois que eles conseguem ali se encontrar dentro da partida, eles dominaram o primeiro tempo. O Botafogo teve 7 minutos e o Bahia dominou o primeiro tempo. Mas quando o Arthur Jorge ele corrigiu o desequilíbrio defensivo que a gente estava apresentando, o Bahia não mais ficou ameaçando. A verdade é essa. O jogo ficou mais equilibrado e o Bahia não mais ficou ameaçando. O Botafogo, ele até teve a oportunidade de marcar com o Marlon Freitas, com o próprio Luiz Henrique, mas infelizmente a gente não conseguiu. Uma outra questão que também chama a atenção, pelo menos observando assim comentários dos torcedores do Bahia, é a insegurança que eles estão sentindo em relação ao Marcos Felipe, o goleiro. O Botafogo, portanto, tem que testar o goleiro, irmão. Tem que chutar, tem que finalizar, tem que fazer o goleiro dos caras trabalhar, entendeu? Porque dessa maneira, se ele de repente comete algum erro, a gente além de poder abrir o placar, você gera um clima no estádio que nos será favorável. Então a gente tem que saber utilizar desses artifícios para poder criar dentro daquela atmosfera que vai começar positiva para a equipe do Bahia, a gente conseguir virar uma chavinha ali. Se o Botafogo, por exemplo, ele abre o placar cedo dentro da partida, aquele clima de, meu Deus, a gente vai ser eliminado, começa a tomar conta das arquibancadas. Se o Botafogo não deixar a torcida do Bahia entrar dentro do confronto, ou seja, o Botafogo está indo bem, o Botafogo está criando dificuldades, o Bahia não consegue entrar com facilidade na nossa defesa, o Botafogo está fazendo um jogo ali muito equilibrado, muito correto. A atmosfera de positividade vai virar incerteza, vai virar aflição. E isso a gente sabe pode se transportar para dentro de campo. Sabedoria para jogar o jogo vai ser absolutamente fundamental para a gente poder buscar essa vaga. E sabe o que é mais interessante, Fogão? Eu estou numa expectativa muito boa para esse confronto. Uma expectativa muito boa. Não estou ansioso. Claro que quando tiver o apito inicial a gente vai ter aquele friozinho na barriga, aquela tensão normal. Mas eu estou numa expectativa realmente muito interessante, assim. Pela confiança que a gente tem no grupo do Botafogo mesmo, sabe? A gente vai ter o Almada, o Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Carlos Alberto, que já demonstrou, tem estrela, tá no lugar certo na hora certa. Tem Marlon Freitas, Gregory, Alain, Danilo Barbosa, o próprio Tietê. A gente vai ter o Damian, vai ter o Cuiabano, o John, a nossa dupla de zaga, Bastos e Barbosa, que tem um saldo mais positivo do que negativo quando jogaram juntos, essa é a grande verdade. A gente tem uma equipe capaz. E quando o Arthur Jorge for olhar para o banco de reservas, quando já estiver batendo cansaço ali na equipe do Bahia, nós temos mais qualidade para entrar em campo do que eles. E isso muitas vezes pode fazer toda a diferença dentro do confronto. Imagina, por exemplo, que o jogo está 0-0. E aí você começa a ter as modificações de lá e de cá, né? Começa as substituições. No Botafogo, a gente pode ter o Almada saindo do banco de reservas. Eu não acredito, sinceramente, que o Arthur Jorge vai começar já com o Almada, muito por conta de encaixe defensivo. O Almada ele só teve 2 treinos com seus companheiros. Então eu acredito que o Arthur Jorge ele vai buscar proteger melhor o lado esquerdo da nossa defesa e o Almada vai jogar por ali para depois, no segundo tempo, pegando a equipe do Bahia mais desgastada, o Almada pode entrar e colocar o seu talento ali para desfilar em campo, né? Tomara que assim seja, que seja uma bela estreia do jogador. Mas a gente vai olhando assim, pô, olha o banco do Botafogo, olha o banco do Bahia. Tem mais qualidade aqui. E muitas eliminatórias são decididas assim, por quem sai do banco de reservas. Tem que ter tranquilidade para jogar. Não pode se desesperar em momento algum, não pode perder o foco. É do primeiro ao último segundo. Eu estou acreditando muito na nossa classificação. Estou acreditando de verdade. E eu espero, claro, que os jogadores estejam num ótimo dia, numa ótima noite, e que Arthur Jorge e a sua comissão técnica também apurados ali, afiados para poder ler o confronto e ir mexendo com as suas peças nesse tabuleiro de xadrez. Se tem desconfiança do lado de lá, tem uma torcida acreditando demais do lado de cá. E esse pode ser o grande diferencial. Que assim seja. Fogão, tá confiante? Tá acreditando na conquista dessa vaga? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre esse confronto de logo mais. E lembre-se, daqui a pouco eu vou estar de volta, porque tem muito mais Botafogo por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto. Fui, valeu!